A toda a igreja presbiteriana aqui reunida, boa noite. Aos batistas também. E os poucos quadrangulares, paz seja convosco. Porque o resto não tem mão, não tem nada, a gente canta, seja adorado e todo mundo... Vocês pensam que vocês estão aonde? Isso é uma igreja pentecostal, isso é quadrangular, gente. Com todo respeito aos nossos irmãos tradicionais, que eu amo, que eu abençoo, mas que Deus abençoe muito mais nós. Para com isso. Já viram que eu vim azedo, né? Mas também puderam, irmão. Um monte de gente desse. Você vê meia dúzia de mão levantada e eu me esforçando, só via a cabeça. Você veio para receber? Amém. Vai ter que provar isso agora. Ah, meu Jesus. Trouxe Bíblia? Amém. No capítulo 4 do segundo livro dos Reis, quero meditar com vocês numa palavra hoje, que pouco me importa com o que vão dizer, o que vão pensar, porque eu vim para abençoar e ser abençoado. Eu vim para semear e para colher. Eu vim, se necessário, para sarar alguma coisa na minha vida, principalmente no lado material. Amém? Então, no capítulo 4, a partir do verso 28, nós temos um evento. Na verdade, o profeta Eliseu, ele quando orou a Deus, quando ele conversou com Elias, a quem ele haveria de suceder, pediu a ele, portanto pediu a Deus, que recebesse uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E se você for olhar as Escrituras, você vai ver que de fato isso aconteceu. E tem algumas coisas singulares no ministério desse profeta. Entre outros, este aqui. Quem achou? 2 Reis 4, versículo 38, diga amém. Fala da morte que havia na panela, que é tirada. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela pequena ao lume, no fogo, é isso? Põe a panela grande no fogo, e faça um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Porém ele disse: tragam farinha. E colocou, derramou na panela a farinha e disse: tirai de comer para o povo. E então já não havia mal nenhum na panela. Amém? Amém, amém, gente? Está pronto para ouvir um pouco? Então se assente. Nosso propósito esse ano, repito, que Deus colocou no meu coração ainda no ano passado, foi esse versículo, foi esse tema e esse versículo, sempre insistindo. O tema: pelas suas feridas. Pelas suas feridas do capítulo 53 de Isaías, nós sabemos que seremos curados, não é? Não é não? Então como é que é? Já fomos sarados. Já está pronto. É só tomar para si. É como o dinheiro depositado na conta. Agora é sacar, ou então fica lá mofando. E o versículo que Deus colocou junto, para mim foi justamente: é Ele que cura todas as tuas enfermidades.
E tudo que não é bom na minha vida é doença. Sejam desajustes, sejam problemas econômicos, sejam problemas no casamento, sejam problemas no meu organismo, sejam problemas no meu íntimo, no meu interior, no meu verdadeiro eu. Se não é bom, é doença. Portanto, precisa de cura. E o propósito, nem que tenha que pagar o preço. Nesses 5 meses, e hoje é só a terceira terça-feira, ainda temos, além dessa, mais 18, é falar justamente nesse tema de reconquista das coisas que nos foram tiradas de alguma maneira, e não apenas aquilo que nos foi tirado. O nosso Deus, que é pródigo em dar, certamente, como fez com Jó, nos dará, nos devolverá o que outros tomaram multiplicadamente. Amém? Eu sou pastor de vocês, faz anos, né? E como vocês sabem, eu sou o pior pastor do mundo para levantar oferta. Sou uma tragédia. Até me sinto desconfortável. Mas eu quero falar alguma coisa hoje que pode e deve mudar a sua vida. E eu quero que você escute com atenção, porque hoje pode ser um divisor de águas na economia familiar sua. Nós lemos um texto, e eu andei, está cheio de coisinha escrita aqui, esse é um problema, isso aqui dá para falar 3 dias aqui, tudo que eu anotei aqui. Porque o maravilhoso da Bíblia é isso, principalmente quem tem uma biblioteca razoável, né? Você tem muitos recursos que você vai procurar, até coisas que você não conhece ainda, você vai. Por exemplo, eu não sabia o que era esse tal de coloquíntidas. Aí eu vou atrás disso, já dá mais 3, 4 mensagens, só em cima desse negócio aí, né? E o bom é isso, você não se contentar com passar o olho por cima, não sei o que é esse negócio e continua não sabendo. Procura descobrir o que é, porque normalmente não está na palavra de Deus à toa. Uma vírgula tem importância na palavra de Deus. Aquelas folhas brancas que existem entre o Velho e o Novo Testamento, meu Deus do céu, que mensagem espetacular e profunda estão naquelas páginas em branco. E eu procurei saber também, voltando Eliseu a Gilgal, né? Eu disse, olha, voltando de onde, de quem, por quê, aonde? Então eu procurei saber um pouquinho da vida de Eliseu, que era, além de um profeta extremamente usado por Deus, para tirar o povo da idolatria e se voltar ao único e verdadeiro Deus no seu tempo, era um homem que também era um tremendo de um professor. Quando nós lemos aqui, que os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, isso significa que ele estava dando aula numa das várias escolas de profetas que ele ministrava. E ele andava sempre girando, sempre andando, circulando, em lugares diferentes, ensinando, discipulando em escolas de profetas. E ele foi a Sunem, onde vocês conhecem o caso da mulher sunamita, que teve o seu filho ressuscitado. E então diz o texto aqui, que ele volta para Gilgal. E o que é Gilgal? Gilgal é um lugar dos mais importantes na história bíblica. Eu só anotei uns 6, 7 pontos aqui, porque era muito extenso. Só preciso ver se eu consigo entender o que eu escrevi aqui. Primeiro, era um lugar onde Josué circuncidou o povo após passar o deserto. Era um lugar onde Israel celebrou a Páscoa depois que cessou de cair o maná do céu. Era um dos 3 lugares onde o profeta Samuel julgava o povo. Era um lugar de sacrifícios para holocaustos a Deus. Foi o primeiro acampamento de Israel depois de passarem o Jordão. Era um lugar onde de noite ficava a arca da aliança,
depois de circundarem Jericó, naquela célebre passagem que os muros todos caíram, não é isso? Foi o lugar também onde Saul foi proclamado por Deus rei em Israel. Foi o lugar onde o povo veio receber Davi, depois que ele retomou o trono que o seu filho Absalão lhe tinha roubado. Portanto, era um lugar singular, que significa inclusive círculo. E nós vemos que a palavra de Deus diz que Eliseu volta para Gilgal, né? E nós entendemos isso aqui, entre outras coisas, que nós podemos caminhar por todos os caminhos da vida, né? Mas sempre saber o caminho de volta para pelo menos 3 Gilgal na nossa vida. Primeiro e principalmente a presença de Deus. Não podemos viver sem essa presença, que o Alcemar cantou aqui, que era tão sobrenatural, que enchia o templo de uma nuvem de fumaça, e as pessoas desapareciam, mas não do olhar dele, porque quem tinha que aparecer é aquele que tem que aparecer nesse lugar. Ele e somente ele. Ele é primeiro e único aqui. Por isso vocês veem que esse altar é diferente de todas as outras igrejas. Até agora eu não consegui achar. A coroa eu já achei. Depois de tanta andança por aí, já achei. Mas um dia ainda haverei de voltar à Espanha e trarei uma de lá, em nome de Jesus. Mas ainda não achei a poltrona em forma de trono que eu quero colocar ali onde está aquela Bíblia, para ter aquela coroa ali, para que fique bem exemplificado que este altar tem dono. E não é Rogério Amorim, como tem tanto nesse Brasil. Lá, desgraçadamente, nas igrejas evangélicas, tem troninho para pastor. E em alguns tem troninho para pastora também, para a mulher dele. E Deus, há 3 anos atrás, eu vi uma profecia contundentíssima. Tudo isso que está acontecendo em Brasília, eu já tinha ouvido há 3 anos atrás da boca de Deus. Mas também teve mais 2 atreladas a essa profecia. Uma eu vou deixar de lado, mas a outra eu vou dizer que Deus estava pronto para destruir os tronos de pastores no altar dele. Uau, isso é muito forte. Isso é muito forte. Se alguém tem que aparecer aqui, é aquele que está em mim, é aquele que está em você. Porque Ele é que pagou o preço, e só Ele pode nos dar a bênção, seja ela qual for. Amém? Amém, gente? Então o primeiro Gilgal que nós temos sempre que voltar, como Eliseu voltou para a sua Gilgal, o seu círculo, é a presença de Deus. Nós não podemos viver sem a presença de Deus, como não podemos viver sem a presença do oxigênio, humanamente falando. Segundo, não podemos deixar de voltar à nossa igreja. Tem gente que some da igreja porque o pastor disse, como alguém me falou esses dias, uma coisa sem o mínimo pé nem cabeça, nem um cabimento e tudo mais. As pessoas brincam com a sua salvação, com a sua eternidade, com uma insensibilidade, uma maluquice que eu fico arrepiado. Se afastam do seu lugar, da sua Gilgal, porque a outra irmã não disse bom dia, boa noite, boa tarde para ela, o Pai seja convosco para ela. O pastor estava azedo, chegou te chamando todo mundo presbiteriano e batista. Eu não volto mais nessa igreja, essa é para você, viu? Não sei quem, né? Esta é a casa do Pai, é a nossa casa. É onde nós louvamos, adoramos, mas nos alimentamos e somos abençoados também. Só bobo se afasta. Só translocado se afasta. E em terceiro lugar, uma Gilgal chamada família. Gente, a gente anda pelas ruas, lamentavelmente Curitiba, nesses últimos 4 anos, aí gualeparam Curitiba, né? As ruas estão cheias de gente
totalmente desorientada, perdido no crack, pedindo dinheiro. Você não tem um minuto de sossego nas ruas, em sinaleiro, nem nada. Essas pessoas estão... A pior desgraça da vida delas não é estar perdida no crack, ou na prostituição, ou dormindo embaixo da ponte. Não, a pior desgraça delas é não ter família. E no caso de muitas, tendo uma Gilgal para voltar, mas não voltando, né? E ele volta para Gilgal, e nesse tempo, já predito por Deus, havia uma grande fome naquela terra, né? E como diz aqui, os filhos dos profetas estavam ali assentados, ouvindo a aula, na escola de profetas, cujo diretor, professor, era nada mais, nada menos que o profeta Eliseu, né? E então ele vendo aqueles homens e sabendo que a situação estava caótica, naquela terra de fome e tudo mais, ele simplesmente disse para o seu auxiliar mais direto: olha, dá um jeito aí, vamos fazer uma sopa de legumes. Chama a pastora Marilza, a mulher do pastor Rogério, que ela é boa nesse negócio. Não, mas ela não estava lá, façam vocês mesmos. Faça uma sopa de legumes, um caldo de ervas, para todos que aqui estão. E então despreparado, afoito, que achava que sabia das coisas, mas não sabia de nada, diz o texto aqui, saiu ao campo apanhar ervas e achou uma parra brava. E colheu dela, a capa dele, um montão daquele negócio das chamadas coloquíntidas aqui, não é? Cortou tudo aquilo e, sem cerimônia, jogou tudo dentro da panela, porque não conhecia o que ele estava fazendo. E aí, ferveu aquela coisa toda, o caldo engrossou, aquela coisa toda, parecia que estava tudo no ponto, né? Provavelmente, eu quero acreditar que tinha de muitas coisas ali, inclusive carne, certamente, porque uma sopa sem carne é brincadeira, né? Aliás, eu vou dar uma receita para vocês. Sopa de legumes não bota músculo, é uma carninha muito sem vergonha, muito sem gosto, chechelenta. Compra um pedacinho de costela magra e me chama, né? E me chama, porque com costela, Luizão, é sopa para ninguém botar defeito, né? Então provavelmente tinha lá um pedacinho de costela naquela coisa toda, né? Mas todo mundo se atirou no prato, na panela, para comer. E, como diz o texto, sucedeu que comendo eles, sentiram que aquilo estava amargo, que a coisa não estava boa. Alguns tomaram, outros não tomaram, mas quem tomou, começou a se sentir mal e gritou: tem morte na panela. E todo mundo pulou fora. E o profeta, tranquilão, digo: gente, calma, sossega, traga farinha. E deitou a farinha na panela e disse: agora, come todo mundo. E todo mundo comeu e nenhum mal fez, porque a ação do profeta trouxe cura para dentro daquela panela. E é isso que eu quero falar nessa noite. Cura para a tua panela, cura para a tua casa, cura para as tuas finanças familiares. E quando a gente fala de gente com fome, né? Passando fome, sem ter o que comer, a verdade é que, como eu disse, a gente não precisa ir muito longe, né? Com a mente para lembrar de pessoas que nós conhecemos, que nós vimos hoje, na rua mesmo, né? Um senhor, eu estava com o Marcos para variar lá, tomando um café. Quando eu saí na porta do café, aquele senhor botou a mão na barriga, ele estava carregando um saco, né? Me pareceu diferente, não me parecia um dos milhares de viciados em crack, que pega o dinheirinho correndinho e vai comprar uma pedra, né? Ele disse, botou a mão na barriga assim, não precisa dizer nada, né? Estou com fome. Botei a mão no bolso, tirei alguma coisa, dei para ele, não fazendo mais do que a minha obrigação, mas me lembro dele, como me lembro de tantos outros, como me lembro da situação na África.
Como eu me lembro da situação do Oriente Médio, quando eu me lembro da Síria, o Afeganistão, o Iraque, com essas guerras, as crianças todas esfaimadas. Agora, pior de tudo, mesmo é na África. Mas também não precisamos ir muito longe. É só olhar no nosso entorno, principalmente nesse país chamado Brasil, né? E aqui o que a gente vê é um grupo de pessoas, filhos de profetas, assentados na presença de um professor que gostaria eu de estar lá. Como eu disse, havia fome naquela terra. Mas se nós voltarmos para 2 capítulos atrás, nós já vamos ver, já no início do ministério de Eliseu, que num determinado lugar, numa determinada terra, que eles diziam que era muito boa, mas era estéril, mas um lugar muito bom de morar, era estéril e as águas eram ruins, eram salobras, eram amargas, não eram boas de se beber e nem para se irrigar a terra. E simplesmente chamaram Eliseu, e o Eliseu disse: arruma aí um pouco de sal. Botou num pratinho de prata, foi lá na beira das águas e jogou, e instantaneamente as águas foram saradas. Isso significa dizer que eles sabiam que Eliseu poderia resolver aquele problema chamado fome. E então, Eliseu chama os seus, né, liderados e diz: prepare uma panelada. Vamos fazer um sopão aí para todo mundo, consistente. E saem todos, como eu disse, pegar ervas no campo. Mas um, totalmente despreparado, sem saber que eram venenosas, vem, joga tudo na panela e faz aquele cozido de ervas, que eles com fome, crente não bebe, não fuma, não joga. Mas o que come não é pouca coisa, né? Se atiraram, mas de repente alguém grita que estava envenenado. Gente passando mal de um lado, outros vomitando do outro lado, ninguém sabia o que fazer. Alguém pediu Figatil, outro pediu um Epocler, né? Pessoas gemendo de dor no estômago, já era tarde, né? O mal já tinha atingido a todos, não é isso? E alguém faz uma pergunta: profeta, o que nós vamos fazer? E ele só disse isso: traga farinha. Traga farinha. Farinha? Farinha, profeta? É, farinha. Alguém dê aí de oferta para nós aí um pacote de farinha, de preferência de morretes, né? Trazem a farinha, ele joga na panela, mexe de um lado, mexe do outro, e agora ele diz: agora, gente, pode comer, o mal já não existe mais. E é claro que aqui, né, há um milagre aqui, há uma intervenção divina aqui, sem dúvida nenhuma. Mas há também outras duas coisas acontecendo. Nós sabemos que farinha absorve, né? Ela chupa tudo que você mistura nela. Isso é bem natural. Tem pratos muito comuns, principalmente no norte do Brasil, no Pará principalmente, que tem muito disso, né? E como é bom uma farinha no feijão, né? Oh, vou deixar vocês agora babando. Quando eu era criança tinha linguiça boa no mundo, principalmente em Curitiba. E tinha umas linguiças de pernil, uns pedacinhos branquinhos de carne. Ah, gente, minha mãe fritava aquilo e de propósito desmanchava uns pedacinhos, porque depois na fritura da linguiça ficava aqueles pedacinhos torradinhos assim, e ali ela jogava o feijão com a farinha. Ruim, né? Olha que saudade da dona Itália. E a farinha aqui, no caso, chupando as ervas, né? Neutralizava o mal também, quebrava a força, ajudava. Mas, gente, Eliseu era profeta, não era bioquímico. Ele era só profeta. Jogou farinha pela fé, porque era um homem de Deus e o veneno foi embora. Ele fez algo pela fé, como Jesus fez tantas vezes, como outros também fizeram, né? E aí você vai me dizer assim: tá bom, pastor, o que isso tem que ver conosco
nessa cruzada das 21 semanas de Daniel. Isso aqui não é aula de culinária, né? Embora se fosse, eu já deixei vocês tudo, né? Desse jeito aqui, né? Gente, que tem muita gente sendo envenenada e levando veneno para dentro de casa. Quando, pastor? Como, pastor? Quando resiste à fé e fica se alimentando de um alimento preparado, bem temperadinho por Satanás, chamado dúvida, que leva as pessoas a levarem ervas amargas para dentro de casa, crendices, superstições, objetos para dar sorte. Olha para mim, você não precisa de sorte, você precisa de bênção. E bênção Deus tem para dar. Ainda hoje passei um poste ali, né? Bem alto lá em cima, amarração, traga o teu amor de volta, e não sei o que, coisa e tal, e coisa e loisa, isso e aquilo. E o pior é que tem um bando de idiota que vai atrás disso. Aqui, evidentemente, não tem nenhum. Sua vida, gente, nesse mundo, você tem que entender o seguinte: a sua vida nesse mundo foi idealizada por Deus, para que você tivesse uma história não de fracasso, mas de sucesso. Não de derrotas, mas de êxitos, de vitórias em todas as áreas. Até porque Ele é Deus, Ele é Pai. E a nossa derrota é derrota para Ele. A nossa vitória honra o seu nome. Por isso 41:11 do livro de Salmos, de uma forma diferenciada na Bíblia, mas o sentido quer dizer que Deus se alegra quando os inimigos não me vencem. E tem um outro versículo bem conhecido de vocês que dizem que a alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força, a tua capacidade, a tua persistência, a tua perseverança, a tua luta. Ele tem prazer em te ajudar nas lutas, não no comodismo. E a tua vida é uma vida toda planejada pela mente de um Deus que conhece o futuro, gente. Você tem que botar isso na sua mente. O Deus que te criou a sua imagem e semelhança espiritual, e te deu um corpo e uma alma, Ele conhece o futuro. E somente Ele conhece o futuro. Ele não erra nas previsões. E Ele não se engana nos cálculos. Acredite nisso. Um Deus que planejou para mim abundância de vida, sucesso nos negócios, saúde no corpo e na alma, Ele fez tudo isso em seu Filho Jesus. Amém? E você está aqui hoje por um motivo muito simples. Porque Deus queria que você nascesse. Então larga dessa besteira aí que eu quero morrer. Até porque você não quer. Se quiser já estava. Não vem com essa. Uma vez alguém veio com esse lero-lero para mim. Eu quero morrer. Você quer nada. Se você quiser, você quer que empreste um revólver? Né? Ninguém quer. Mas uma coisa é certa. Você está aqui porque Deus queria que você nascesse. E com essa cara. Viu bem? Fora como diz o caboclo, prática, né? Você não é um equívoco, irmã. Você não é um engano, irmão. Você não nasceu de um descuido dos seus pais, dos namorados, dos noivos. Você não nasceu de um descuido de Deus tampouco. E você muito menos é um erro da criação. Você muito menos é um filho indesejado ou ilegítimo. Não existe esse troço. Não existe filho indesejado. Porque quem dá a vida não é meu pai nem minha mãe. Quem dá a vida é o meu Deus. Portanto, não sou indesejado, eu sou desejado por Ele, planejado por Ele. Amém? Ah, minha mãe não queria, meu pai não queria, o namorado da minha mãe não queria. Para com isso. O que interessa é que Ele sempre quis. Ele sempre quis
Ponha isso no seu espírito para sempre. Como você nasceu, não interessa. O que interessa é como você vai viver. Amém? Amém? Então chega de complexos. Joga fora essa muleta aí, que se usava até hoje. Você até pode não gostar da vida que leva. Você pode até às vezes desavisadamente amaldiçoá-la. Mas uma coisa não vai mudar. Você faz parte da história, você faz parte do plano, você faz parte de um propósito de Deus. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. O Salmo 139, tenho anotado aqui, diz assim, olha só, diz o salmista: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Olha que figura de linguagem maravilhosa, não é? Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Isso não é grande, gente? Se quiser anotar, é 139, 15 e 16. Achei esse versículo, esses dois versículos realmente extraordinários. Extraordinários. Aí você diz assim: ah, pastor, o senhor fala bonito, o senhor anima a gente, coisa e tal, né? Diz que Deus tem um plano com a minha vida, que eu sou um propósito de Deus, que Ele queria que eu nascesse, mas por que o que Deus planejou para mim não está acontecendo? Uau! Que pergunta inquietante, não é verdade? Por que muitos hoje vivem uma história de fracasso? Porque hoje muitos vivem a história da desilusão, da vergonha, da frustração, da humilhação, da derrota, dos sonhos desfeitos. Por quê? O que é que está acontecendo? Deus está falhando? Deus não tem poder para cumprir o seu plano? Não. Deus te deu mais uma coisa absolutamente democrática: livre-arbítrio. Você só será se você quiser. Ouviu bem? Você só será o que Deus quer que você seja, se você quiser. Ele não vai te fazer na marra. Ele pode até te botar em situações difíceis para você se coçar, como Ele fez comigo. Quase morto no mar, porque eu não queria ministério em hipótese nenhuma. Eu não aceitava a ideia de ser pregador do evangelho. Eu não queria ser pastor nem a tiro. E um dia ele disse: pois é, baixinho, tem um plano com a tua vida. E eu dizia: tô nem aí. Eu via a situação do meu pastor. Vida de pastor não é mole não, gente. Não é fácil não, não pense que é glamour, não. Eu não quero não. Aí um dia, sem mais aquela, quando eu menos esperava, fui entrando no mar, 10h30 da manhã, tinha chovido de noite, né? E eu ali, de bobeira, com água pela cintura, a Marilza com as 3 crianças, tudo pequenininho assim, tudo fileirinho, com mais com uma irmã que estava conosco, Cleamara. E de repente, cadê o Rogério? Sumiu, escafedeu-se. E eu me afogando, me lascando, gritando de socorro, longe, ninguém me ouvia. Aquilo me comeu por baixo, me levou. É bom que vocês saibam que eu não nado nada. E realmente a situação se tornou caótica. Tudo passou pela minha mente. E eu disse: puxa, Senhor, que pena. 30 anos de idade, 3 filhos pequenos, mulher lá, todo mundo assistindo isso, e eu aqui, né? E não me dobrava. Subia e descia, subia e descia. De repente alguém me segurou na mão. Eram 3 rapazes que estavam mais ou menos próximos, nadando.
Me seguraram na mão, eu disse, oh meu Deus, graças a Deus. E do mesmo jeito que seguraram na minha mão, largaram a minha mão. Você veja como é que Deus age. Um dos 3 passou mal, teve uma congestão, alguma coisa. Como era parente, me largaram, claro. Você vê como é que é. Não brinca com Deus, não. E eu lá de novo. O Mário já tinha descido um meio metro, mais ou menos, porque eu já tinha bebido tudo aquilo. E aí uma hora eu pensei comigo, né? É incrível como em tão poucos segundos passa tanta coisa na cabeça da gente. É um negócio muito doido. E olha, fique tranquilo, viu, que morrer afogado não dói. Você nem sente, viu? Não tenha medo. Mas também não entre lá, você não sabe nadar. E então eu só disse, na última aparecida por cima da água, eu só disse, Senhor, se tu me salvares, eu vou te servir todos os dias da minha inútil vida. Aí uma mão que parecia e era de fato, né, embora humana, a mão no meio das minhas costas parecia um trator assim, me levando para fora d'água. Era um casalzinho carioca que estava de férias, que tinha curso de salvamento, que a Marilza pediu socorro e foi me tirar, só na hora que eu disse, eu me rendo. Deus tinha e tem um plano com a minha vida. Não tem mais nada para fazer na minha vida que não seja pregar o evangelho, porque a hora que eu parar, parei. Deus tem um plano com a sua vida. Vai precisar do Oceano Atlântico? Então, ponha isso no seu espírito. Não quer dizer que o plano de Deus com a sua vida é fazer de você um pregador. O plano de Deus é fazer de você uma testemunha de Jesus. Não de Jeová, de Jesus. Né? Tudo bem, isso está incluso. Está no pacote. Não é isso? Agora, tem tantos aqui. Tem tantos aqui que desde que nasceu, Deus tem um plano. Já era para você ser um médico, um engenheiro, um advogado, um esportista, uma mulher feliz, mãe de 15 filhos. Já era para você estar morando naquela casa dos teus sonhos há muito tempo. Já era para você ter aquele carrão que você sonha há muito tempo. Já era para você ter aquilo lá há tanto tempo. Já era para você ser, sabe Deus o que há tanto tempo. E por que isso não aconteceu até agora? O que está acontecendo com você? O que estava acontecendo comigo? Resistência à fé. Resistência à palavra. Resistência a um chamado de Deus, desobediente, descompromissado. Para mim estava bom, do jeito que estava. Não semeava, também não colhia, não é isso? E com isso, sofri eu, sofreu a minha casa, sofreu a minha família. Quase que eu deixo uma viúva nova com 3 filhos para criar. E uma mãe chorando, como a viúva de Naim lá, a perda do filho também, porque o marido já tinha ido. Pensa nisso, gente. Pensa nisso, quanta gente eu estava comprometendo. Com a minha resistência à fé. Com a minha resistência à chamada de Deus, à palavra de Deus. Então aprenda que enquanto você é sustentado pelo medo, pela dúvida, alguém na sua casa, alguém nos seus negócios, alguém na sua vida financeira está gritando, morte na panela, morte na panela. Alguém está gritando. Mas o Espírito Santo de Deus, que está aqui neste lugar, na sua vida, na minha vida, que enche esse lugar com a glória de Deus, está me mandando dizer para você aqui hoje, Jesus Cristo é o pão da vida, e quem comer deste pão jamais terá fome.
Jesus é o Verbo encarnado, Ele é a palavra. Não estou falando do Jesus do crucifixo. Eu estou falando deste Jesus aqui, a palavra viva que tem que ser obedecida. Infelizmente, desculpa o que eu vou dizer, mas quantos aqui negociaram com o diabo, venderam a fé em troca da dúvida, ou da dureza de coração, ou da mão de samambaia, que se recusa a abençoar o reino de Deus aqui na terra. Fizeram errado, estão fazendo errado. E o que é que estão fazendo de errado? Fecharam a mão e abriram a boca. Fecharam a mão para não dar, para não semear, e abriram a boca para criticar, para falar mal de igreja, falar mal de pastor, falar mal de dízimo, falar mal de oferta. Você está falando mal de um plano de Deus, de um propósito de Deus, cada vez que você está fazendo isso. Anos e anos dentro da igreja, resistindo à palavra de um Deus que quer mudar a sua vida. Anos. Hoje o que você tem no bolso? Hoje o que você tem na bolsa? O que você tem na carteira? O que você tem no banco? Naquelas latas lá em casa, na despensa da sua casa? O que você tem? Quando você está com o coração endurecido, quando você está com a mão fechada e a boca aberta, o que você tem são apenas ervas venenosas. Apenas e tão somente ervas venenosas, que a sua atitude de indiferença, de resistência à palavra, a sua atitude de dúvida, de medo, que fez brotar na sua vida, na sua casa, na sua família, essa erva maldita, que está consumindo. A palavra de Deus diz que em mim, em você, nossas famílias serão bem-aventuradas. Olha o tamanho da responsabilidade da minha vida com Deus. Desta minha vida com Deus depende a minha e a tua descendência. O veneno está lá. Alguém tem que tirar. Sem motivo, gafanhoto não entra na nossa casa. Gafanhoto só entra na nossa casa se encontrar um buraquinho, um espaço, uma porta aberta. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou me lembrando lá do profeta Joel, que Deus permitiu que gafanhotos entrassem naquela nação para consumir a sua riqueza. Eram tipos de gafanhoto, né? Era o gafanhoto, era a locusta, era o pulgão e um outro chamado oruga, que está lá no livro de Joel. Eu diria que o gafanhoto está debaixo do nosso nariz, levando tudo que nós temos e nós não percebemos. São pessoas, são doenças, são esposas gastadeiras, que Deus me livre e guarde, né? São maridos que tudo que vem, vai. A mulher nunca vê o salário, some na mão dele. É a locusta, que seria os parentes batendo na porta, sempre pedindo empréstimo e nunca pagando. Ou amigos, ou colegas. E você de bom coração, sempre dando argum e sempre se lascando. Ou então, seria o chamado pulgão, né? Que é o migrador, né? Roubando, levando tudo que você tem. Usando competição com vizinhos, competição com parentes, porque o parente tem uma Lamborghini, você também quer ter, para quê? Um 147 tem 4 rodas e volante, que nem a Lamborghini, leva para o mesmo lugar. Aí eu chego com o carrão, estou de carro novo. Não, você está com um problema novo, você está com um carnê novo, com financiamento novo, uma dívida nova. Era melhor ter ficado com o carro velho e no momento certo comprar a coisa como deveria ser. Tem outro gafanhoto, bandido, talvez seja o oruga, né? Fiador, avalista,
O livro de Provérbios diz, irmão, você não deve fazer isso, porque você vai se dar mal. É uma porta para o diabo defraudar você, roubar você, não tenha dúvida disso. Quando não, é aquele que volta e meia eu digo aqui: depressão, ansiedade. O que a depressão, a ansiedade faz? Faz você botar todos os cartões de crédito que você tem no bolso e ir para o shopping. E aí quando você volta para casa cheio de sacola, você abre a primeira sacola e diz assim: mas para que eu comprei esse sapato? Já tem 52 pares. Aí você abre outra sacola e diz: mas por que eu comprei essa bolsa? Eu já tenho 29. Mas por que eu comprei? E assim vai. Só falei das mulheres agora, né? Mas nós homens também não somos fáceis, só que nós compramos outras bobagens, né? Então, gente, nós temos que deter essa horda, como diz o carioca, nessa ruma de predadores, não é isso? De que jeito? Nós precisamos de farinha. Uau! Nós precisamos de farinha. Farinha da fé, farinha de Deus, farinha de Jesus, farinha do Espírito Santo, farinha da palavra de Deus, farinha do dízimo que protege, farinha da oferta que multiplica na nossa vida. Nós precisamos de farinha. A Bíblia diz que os filhos dos profetas não sabiam que as ervas eram venenosas. Mas olha para mim, você sabe. Você sabe. Você está no século 21, você tem estudo, você mora em Curitiba, capital mais bonita do Brasil, mais cinzenta também, mais fria também, né? Mas você sabe que não ser um dizimista é morte na panela. Sabe que não ser um ofertante é morte na panela. Sabe que murmurar contra esse tipo de coisa é morte na panela. Dia desse um infeliz daqui botou na internet. Veja só o que ele botou. Não dê o seu dízimo na igreja. Ele nem sabe que a gente não dá, né? A gente devolve. Não dê o seu dízimo na igreja. Mande o seu pastor trabalhar. Então eu cortei a cesta básica. Não dê cesta básica para vagabundo. Manda ele trabalhar. Gente, a gente morre pela boca. Você não entende porque não quer entender a respeito de dízimo e de oferta. Você não entende porque você não quer. Porque você fechou a mão. Mas pelo menos se cause um mal menor, fecha a boca junto com a mão. Fecha a boca junto. Porque pela boca você se condena. Você não está falando mal da igreja do Evangelho Quadrangular, da igreja batista, da Assembleia de Deus, do pastor fulano, cicrano, do Malafaia ou do Rogério Amorim. Você está falando mal de um propósito de Deus para te enriquecer, para te prosperar. Infantilmente, você está catando uma porção de ervas danosas, amargas, ruins. Essa erva aí, essa tal de coloquíntida, eu andei lendo, ela diz que, pelo que eu li, ela é muito bonita na sua aparência, bem atraente na aparência. E ela tem um jeito assim de uma boboreira no chão, que vai se esparramando assim, aquelas folhas largas e tudo mais, e o fruto dela é como se fossem uns pepininhos. É muito bonito. É muito bonito a gente ter esse tipo de opinião. A gente se acha, mas é aí que a gente se perde, infelizmente, né? Gente, temos que tomar cuidado com as coisas de Deus. Se não temos entendimento, faz o seguinte: abre a palavra de Deus, que nela não tem engano nenhum. Tenha a coragem, antes de falar mal disso, ou de quem faz isso, isso que ser dizimista, ofertante e tal,
Abra no livro de Malaquias, o último dos profetas do Velho Testamento, e veja o que Deus diz através dele. E se você tiver alguma dúvida, você vai nas referências bíblicas, e aí você vai fazer um passeio na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a respeito de dízimo e de oferta, e você vai ver quanto tempo você perdeu. Quanta semente você deixou de semear. Rejeita a dúvida, rejeite o medo, aceite a fé, aceite a palavra de Deus. Se converteu a Jesus, está salvo. Agora se converta ao dízimo e à oferta, para salvar a tua vida financeira, e não apenas a tua, da tua descendência. E essa farinha que se chama Jesus, então vai neutralizar, vai absorver, vai quebrar a força do veneno da miséria na sua vida, da falência na sua vida, e os seus planos voltarão a dar certo, ou passarão a dar certo. As coisas, como está escrito, as bênçãos do Monte Gerizim, onde você canta com tanta alegria aqui, mas não se confirma, onde você botar a tua mão, Deus vai fazer prosperar. Onde você plantar, planta do teu pé, Deus vai te dar. Mas a gente canta e nega tudo, ou não fazendo, ou criticando. Só Jesus pode fazer isso na sua vida. Volto a insistir, Jesus, a palavra, o ensino da palavra. Está precisando de dinheiro? Plante dinheiro. Estou falando sério. Pastor, a igreja está precisando de dinheiro? A igreja sempre precisa de dinheiro. Hoje mesmo eu já falei com o pessoal aqui, para daqui 2, 3 meses, quando terminar a campanha, porque você não vai atrapalhar muito, nós refazemos tudo quanto é grafiado por dentro, por fora. Mas tá bom para quem gosta de relaxo, mas para mim não tá bom. Esses dias entrei aqui, eu disse assim, rapaz, será que são as minhas vistas, ou essa igreja está meio escura? Aí já procurei saber se não tinha nada mais claro para a gente botar aqui. A Vera lá da loja disse, não tem, pastor, ainda não tem LED dessa potência aí e tudo mais. Então vamos fazer o seguinte, quando sentar esses tarecos aí, já tem um monte de ano, então vamos tirar todas essas lâmpadas e botar tudo novo para deixar tudo mais claro e vocês verem melhor quanto eu sou bonito. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Não é o contrário. E cuidar disso aqui tudo, e comprar resto de terreno que precisamos comprar, e arrumar essa encrenca desse estacionamento aí, e regularizar tudo isso custa dinheiro. É claro que a igreja precisa de dinheiro, mas não é por isso que eu estou pregando isso nessa noite. Eu estou pregando isso por outro motivo, é que você precisa de dinheiro. Não é a igreja que precisa de dinheiro, é você que precisa de dinheiro. Nós temos mais de 3 mil membros aqui. Deus seja louvado, que é uma igreja de dizimistas, de muitos ofertantes e tudo mais. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quantos dizimistas tem na tua vida? Quantos ofertantes tem na tua vida? Viu? 1.000.000 para mim. E só você pode resolver isso. Só você pode resolver isso. Você precisa de dinheiro? Plante, porque Ele vai fazer multiplicar na sua vida. Eu vou, meu Deus, tá, Ageu, tem Ageu na tua Bíblia? Vamos lá, vamos achar o Ageu aqui, depois dos profetas maiores ali. Vamos ver onde é que está o Ageu, apareça Ageu. Ô rapaz, onde é que você está? Está aqui. Olha só. Eita lasqueira. Vocês querem que eu leia? Tem certeza? Semeais muito e recolheis pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se saciam. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado.
Isso fez lembrar alguma coisa? Não, né? Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, cada um de vós corre para a sua própria. Ou seja, vocês só olham para o seu umbigo. Vocês não olham para mim. E vocês só têm um jeito de provar que me amam e que têm fé em mim. Qual é o jeito, gente? Obedecendo a minha palavra. Não tem esquema. Não tem sortista nesse negócio. Não tem dados para jogar para ver se dá certo. Qualquer coisa parecida assim. Não tem mega sena na Bíblia, gente. Que você joga, você aposta para ver se dá certo. Aqui a gente não aposta. Aqui dá certo quando a gente semeia. Não tenha dúvida disso. Tome uma posição diante de Deus. Eu vim para te abençoar nesta noite. Se tem uma coisa que me deixa feliz, é como a irmã que chegou ali agora há pouco e disse assim: pastor, a semana passada, durante a oração que o senhor fez de cura divina, eu tinha um problema seríssimo de intestino. Muito sério, que eu não vou contar detalhes. E quando o senhor orou, eu fiquei apavorada, porque eu senti que rompeu-se coisa dentro de mim, e eu pensei que eu ia passar vergonha, mas eu estou completamente curada. Então a gente veio aqui para abençoar. Alguém teria, não agora, pode escrever ou me procurar depois, alguém teria algum testemunho de terça-feira passada aqui? Que nós estivemos orando juntos, que percebeu na sua vida que alguma coisa já mudou, está mudando em termos físicos? Tem mais alguém? Quem mais? Levanta a mão, gente, não vai cair a mão, não é? Ok, eu quero saber o seguinte: quantos estão dispostos a receber um milagre na sua panela, na sua despensa, na sua vida financeira, no seu salário, no seu emprego, nos seus negócios? Para isso eu vim aqui nessa noite. Portanto, eu tenho que dizer uma coisa para você: tome uma posição diante de Deus a partir dessa noite. Eu até quero pedir para o Wellington e o pessoal, eu quero que eles distribuam um envelope para vocês, 2 envelopes. Você não tem que trazer nada, não estou te botando na parede nem nada. Quem é que vai te ajudar aí? Não combinou com ninguém? Então, apareçam. Os que estão nas cadeiras e os que estão na primeira fila de poltrona, né? Evidentemente não receberam, mas todos vocês, na frente da sua poltrona, tem 2 envelopes. Eu quero que você segure esses envelopes, que você não deixe aí hoje. Você vai decidir, você vai orar, você vai consultar a Deus, você vai deixar isso aí na sua Bíblia, e você vai tomar uma decisão. Porque na verdade, aqui pode dar para todos, Gabriel, rapidinho. Na verdade, eu sabe o que eu vou fazer agora? Eu estou botando 2 punhados de farinha na mão de vocês. Estou colocando 2 punhados de farinha na mão de vocês, para você tomar uma decisão diante de Deus, e você entender que você foi chamado para a vida e não para a morte. Você foi chamado para a prosperidade e não para a miséria, porque isso não honra a Deus. Você foi chamado para a vitória e não para a vergonha. E que Deus quer mudar tudo isso na sua vida. Isso é uma das coisas que mais me fascina. É o povo judeu, é o povo de Israel, é a nação de Israel. Quem foi lá viu. Não tem nada que ver com todos os demais países do Oriente Médio. Não tem nada que ver. É diferente, é moderno. Onde tinha deserto, está tudo verde. Lá se produz. É um país rico. Rico em todos os sentidos. Tão rico quanto a América.
Até porque a riqueza da América está toda na mão do judeu. Por quê? Porque ele é o povo de Deus. Por que ele é o povo de Deus? Porque apesar deles não receberem a Jesus como Senhor e Salvador para a salvação, eles são ofertantes e dizimistas. E aí não tem como Deus não abençoar. Quando Deus diz através do profeta Malaquias, no capítulo 3, no último livro do Velho Testamento: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim. Não é simplesmente, eu boto meu dízimo para consagração no altar, e agora como é que é, Senhor? Não, você está provando o Senhor quando você consagra o seu dízimo. Está entendendo? Você está provando, porque a palavra é dele. A palavra não é do pastor Rogério. Não fui eu que escrevi. Está na Bíblia. A mesma Bíblia que diz que se você aceita Jesus, você é salvo e perdoado, é a mesma que diz se você entra nesse processo, nessa aliança de proteção e de prosperidade, de coração, não escambo com Deus, você é prosperado. Então, gente, um conselho: fecha a boca e abra a mão. Não o contrário. Não critique, mas consulte a Deus. Pastor, o que eu faço com esse envelope? Ué, sinceramente eu não sei. Você pode deixar aí, você pode jogar lá fora na rua, em casa você pode jogar num canto, ou você pode colocar na sua Bíblia e falar com Deus claramente: Senhor, pastor Rogério ficou lá 45 minutos, quase uma hora, me alugando a cabeça. Aqui encheu minha cabeça, aquele homenzinho me encheu minha cabeça de nhenhenhê sobre dízimo e sobre oferta. Está certo ou está errado? Está na tua palavra? É propósito teu realmente para a minha vida? Ou ele estava fazendo uma lavagem cerebral em mim? A igreja está precisando tanto de dinheiro que o homem ficou uma hora falando nesse assunto? Ou sou eu que estou precisando de dinheiro? Fala sério com Deus. Senhor, eu não entendo direito esse negócio. Estou sendo honesto com o Senhor. Eu não entendo direito esse negócio. Vai para o capítulo 3 do livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Lê o texto e pede: Senhor, dá ao meu conhecimento um espírito de revelação e sabedoria, para que eu possa entender este projeto, este plano que o Senhor tem para com a minha vida financeira e da minha família. Fecha a boca e abre só ela com Deus. E abra a sua mão. Porque uma grande verdade que eu podia dizer é que uma mão fechada não dá, mas em compensação também não recebe. Não é isso? Então eu coloquei na mão de vocês 2 punhados de farinha. Se a panela da sua casa está envenenada, e com isso eu quero dizer, se as finanças familiares, particulares, estão arruinadas, você não consegue sair dessa situação, eu estou desafiando você a fazer um propósito com Deus. Como vai ser? Esse assunto teu com Deus. Eu não vou induzir ninguém a fazer nada aqui nesse sentido. Não vou. Fique de pé na presença de Deus. Quero orar pedindo que Deus abra a sua mente, abra o seu coração, te dê entendimento a respeito desse assunto. Te dê entendimento. Você não pode fazer arriscando para ver se dá sorte, qualquer coisa parecida assim. Não funciona dessa maneira. Ninguém joga semente para cima para ver se alguma nasce. A gente prepara o terreno, coloca ali, molha, aduba, e a gente vê a coisa crescer e se multiplicar. O reino de Deus é isso, é semelhante ao homem que sai ao campo semear, disse Jesus. Nada diferente. Eu quero desafiar você a mudar de vida. Eu quero desafiar você a experimentar, em primeiro lugar, a promessa. Em Cristo, a suficiência. E a suficiência, a provisão,
sempre virá através do dízimo. Porque a promessa de Deus é essa: Rogério, você coloca o teu dízimo no altar e eu amarro a mão do devorador para que ele não te surpreenda. Eu amarro, eu ato o diabo e todas as formas que inveja, ciúme, mal olhado, feitiçaria, maldição, desemprego e falência, eu não deixo ele tocar a tua vida financeira, se você me for fiel. Provisão. Agora, Rogério, você quer prosperar? O que você quer, Rogério? O que você quer que eu te faça, Rogério? Ah, Senhor, eu quero realizar um sonho. Eu quero ter uma casa boa para mim e minha família, assim, assim, assim. Um sobrado bonito de frente para o mar, ou para o mato, no nosso caso aqui, né? Qualquer coisa parecida assim. Eu quero ter a minha firma, eu quero ter a minha empresa. Eu quero ser independente. Eu quero dar estudo para os meus filhos, quero ver todos eles na faculdade. A minha realidade hoje não permite nem botar no coleginho, como é que ele diz? Particular. Mas eu quero vê-los numa faculdade. Eu quero prosperar, Senhor. Então ele vai dizer uma outra coisa. Então a semente é outra. Chama-se oferta. Chama-se oferta. Você vai orar a respeito do dízimo. Se tiver alguma dúvida, vem conversar. Não tem problema, a gente mostra nas escrituras como é que funciona. Até porque o tempo aqui em cima sempre é escasso, né? E oferta não precisa explicar. Mas quem esteve aqui domingo à noite? Vocês não sabem que culto vocês perderam no domingo com Eliel aqui. Gente do céu, né? Lembra dele, falando de Sara e de Abraão? Eles queriam um filho. Deus disse para ele, com 99 anos, e ela com 89, então me ofereçam, me preparem uma oferta de manjares. E eles separaram um vitelinho e mais lá umas outras coisas que eu não me lembro mais. Eu sei que estava bom demais, que fiquei até com fome com ele explicando aqui, não é isso? E eles ofereceram isso ao Senhor. Deus precisa disso? Não. Nós é que precisamos. Deus não come, Ele é espírito. O fogo vem e consome o holocausto. Mas nós movemos o braço de Deus, que traz a prosperidade, quando nós obedecemos. Quando nós manifestamos a nossa fé, a nossa confiança e colocamos no altar uma oferta. E eu vou orar com vocês e por vocês. E esse envelope que você pegou de oferta aí, meu Deus, nesse envelope que está na sua mão, eu não sei quando você vai trazer. Eu podia até dizer, olha, vamos trazer terça-feira que vem uma oferta. Não, mas o propósito não é esse. Eu não estou aqui para pedir oferta. Já falei para vocês, eu sou ruim demais nesse negócio. Mas você vai orar e Deus vai dizer, ah, você quer aquele sobrado? Ah, você quer aquela caminhonete? Ah, você quer a faculdade dos seus filhos? Então coloque no meu altar a oferta correspondente. Você quer ter um pinheiro, Rogério? Coloque o pinhão no meu altar. Você quer ter um pé de alface, Rogério? Bota aquela sementinha no meu altar. E eu vou te honrar, vou honrar a tua fé. E Ele vai fazer isso na sua vida. Olha para mim. Se você realmente está a fim de experimentar de Deus um milagre na sua vida financeira, Deus vai te incomodar. Viu? Deus vai te incomodar. Rapaz, tem alguns aqui que Ele vai incomodar muito. Porque Ele quer abençoar muito. Ele vai te pedir alguma coisa. Ele vai te pedir alguma coisa. Eu te dou. Mas eu quero saber se você acredita. Eu quero saber se você acredita. E Ele vai te pedir alguma coisa.
não se assusta.